Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 7. O problema do mal. Lição 7. Verso para memorizar. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse. Capítulo 21. Verso 4. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Há muitas coisas que não sabemos. Olá, amigos. Como estão vocês? Desejo que todos estejam bem, abraçados e guardados pelos poderosos braços do nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre a sua casa, sobre cada membro da sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O tema desta semana é bastante intrigante. Estamos estudando o problema do pecado. O fim da história virá com o triunfo do amor sobre o mal. Contudo, ainda existem questões que nos afligem. Talvez Ló seja o livro bíblico que traga mais questionamentos a respeito do problema do mal. Jó 30, 26 a 31 parece apresentar um resumo básico de como Jó se sentia naquela situação de profunda tristeza. Diz ele: quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Além disso, ele utiliza a linguagem metafórica dos instrumentos musicais para descrever os seus sentimentos negativos. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. Talvez pudéssemos imaginar que a manifestação de Deus no fim do livro finalmente oferecesse todas as explicações necessárias para a conclusão da narrativa. Mas ficamos com mais questões ainda. Em vez de dar respostas, Deus fez várias perguntas a Jó. Basicamente, o Senhor o interrogou sobre os mistérios da criação, para contrastar quão pequeno era Jó como criatura, em comparação com a grandeza do Criador. À medida que Jó percebeu esse contraste tão profundo e humildemente reconheceu a sua compreensão limitada sobre a vida e o mundo criado, ele passou a se ver como alguém que, sem conhecimento, apenas encobria os planos de Deus. Além disso, ele destacou: falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Portanto, ao lidarmos com questões difíceis sobre o mal e o sofrimento, precisamos reconhecer que somos bastante limitados para compreender de maneira adequada e explicar plenamente muitas coisas que acontecem conosco e à nossa volta. Paradoxalmente, devemos conviver com muitas perguntas sem resposta e, ao mesmo tempo, dar o nosso melhor como seres humanos limitados para compreender e explicar o mundo ao nosso redor de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Uma das maneiras de compreender e explicar, pelo menos parcialmente, as razões da realidade do mal e do sofrimento é explorar a ideia do livre-arbítrio, que é um presente extremamente valioso que Deus concedeu às suas criaturas inteligentes. Mas, infelizmente, foi mal usado no mundo perfeito que Deus criou. Adão era um agente moral, livre, mas utilizou a sua liberdade de maneira equivocada. Ele se permitiu ser vencido pelo apetite. Pela desobediência, ele perdeu a inocência. Por sua própria vontade, ele se tornou pecador, separando-se do favor de Deus. A sabedoria infinita coloca diante do ser humano a distinção entre o certo e o errado,
entre o pecado e a santidade. No entanto, o governo de Deus é um governo de livre-arbítrio, e não existe ato de rebelião ou de obediência que não seja um ato de livre-arbítrio. Consequentemente, o mau uso do livre-arbítrio fez com que o mundo perfeito, criado por Deus, se tornasse um lugar de mal, de pecado, de sofrimento e de morte. Tal conceito de mau uso do livre-arbítrio não esclarece totalmente a existência do mal e do sofrimento. Contudo, ele nos ajuda a compreender e a explicar esse problema, ainda que seja de forma parcial e limitada, de acordo com a revelação dada por Deus a nós. Jó sofreu e questionou por que tanto mal e sofrimento tinham lhe sobrevindo. Ele pedia uma audiência com Deus para que encontrasse respostas às suas perguntas, sem saber que muitas coisas aconteciam nos bastidores na corte celestial. A resposta de Deus a Jó é impressionante. Do meio de um redemoinho, o Senhor lhe respondeu: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó 38, versos 1 e 2. Uma paráfrase da Bíblia apresenta esse texto da seguinte maneira: por que você fala tanto quando sabe tão pouco? E Deus acrescenta: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Em suas respostas a Jó, o Senhor deixa claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia, que ele não compreendia. Nós também devemos reconhecer com humildade que muitas coisas acontecem no mundo e nos bastidores, a respeito das quais nós nada sabemos. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas. Até lá, nós precisamos aprender a confiar na bondade de Deus revelada de várias maneiras. O cerne da questão é confiar no Senhor, mesmo que nós não compreendamos os caminhos pelos quais Ele nos guia. Deus é Deus. Ele nos ama e Ele sabe o que faz. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.